Bem-vindos a mais um programa Flashes da História. 1892 foi um ano de acontecimentos marcantes na história da Igreja Presbiteriana em São Paulo e no Brasil. Ao lado de alguns eventos positivos, ocorreram diversos fatos angustiosos ou trágicos. O historiador Temudo Lessa disse que esse foi um ano fatídico para o presbiterianismo nacional. Falemos primeiro dos aspectos positivos. Nesse ano, a Igreja Presbiteriana de São Paulo recebeu muitos novos membros, alguns dos quais merecem destaque. 3 dos membros arrolados eram filhos de pastores. Júnia de Cerqueira Leite, filha do reverendo Antônio Pedro. Helena Chamberlain, filha do ex-pastor da igreja, reverendo George Chamberlain. E o doutor Luciano Emerson, um cirurgião dentista, filho do reverendo William Emerson, falecido em 1875, um pastor presbiteriano que havia trabalhado entre os imigrantes americanos em Santa Bárbara, no interior de São Paulo. Dona Maria Emerson, viúva desse missionário, prestou muitos serviços à Igreja de São Paulo. Era ainda jovem quando perdeu o marido e teve de lutar muito pela educação dos filhos, dando aulas de inglês. Faleceu repentinamente em 1910, aos 70 anos, no internato evangélico da Igreja Independente, à Rua Vitória, de cuja direção se incumbira gratuitamente. Deixou pequeno legado para constituir um fundo para a evangelização dos indígenas. Entre os novos membros de 1892, também estavam as irmãs Francisca e Cacilda Pereira de Moraes. A primeira casou-se com Myron Clark, o fundador da ACM no Brasil, e a segunda com o professor Remígio de Cerqueira Leite. Também foram arroladas 3 professoras da escola americana, Melly Bankston, Mary Ada Lindsay e Eduarda de Mello. Essa última casou-se com Mário de Cerqueira Leite, irmão do presbítero Remígio, e foi mãe do reverendo Mário de Cerqueira Leite Júnior. No ano em questão, estava em pleno funcionamento a escola dominical da Igreja Presbiteriana, tendo como superintendente o jovem e dinâmico Myron Augusto Clark. O coral da igreja beneficiou-se com a aquisição de um órgão vindo da Alemanha, valioso presente de Dona Felicíssima de Souza Barros. Esse órgão foi utilizado pela igreja por mais de meio século. No dia 21 de julho de 1892, foi lançada no arrabalde do Pacaembu a pedra fundamental do Hospital Samaritano, estando presentes destacadas autoridades do Estado de São Paulo. A convite da diretoria, discursou o Dr. Antônio Carlos. Falou em nome dos fundadores o reverendo Eduardo Carlos Pereira. Dona Maria Paz de Barros, dama da alta sociedade paulistana e membro da Igreja Presbiteriana, foi convidada para lançar a primeira colher de massa. A diretoria do hospital era constituída pelo Dr. William London Strain, Antônio Paz de Barros, Fernando de Albuquerque, reverendo Emanuel Van Orden, reverendo Modesto Carvalhosa, William Spears, Gaspar Schlittler e Tiago Lombardi. Em seu discurso, o reverendo Eduardo apresentou um breve histórico, mostrando que a ideia da criação do hospital havia partido de um humilde membro da igreja, José Achal, de origem chinesa. Ele havia sido batizado pelo reverendo Chamberlain em 1872 e faleceu em 1884. Era um crente muito prestativo,
e atencioso com os doentes. No seu testamento, legou à Igreja suas parcas economias, com o desejo de contribuir para a construção de um hospital de caridade. Esse ato estimulou outras pessoas a fazerem ofertas para esse fim, a começar pelo presbítero Manuel da Costa. Em 25 de fevereiro de 1890, reuniram-se alguns membros da Igreja Presbiteriana para deliberar sobre o assunto, e o resultado se via naquele ato de lançamento da pedra fundamental. O presbítero Manuel da Costa foi diretor tesoureiro, sócio fundador e generoso contribuinte do Hospital Samaritano. Outro fato auspicioso ocorrido nesse ano de 1892 foi o início do funcionamento do Seminário Presbiteriano, também conhecido como Seminário do Sínodo. A resolução de se criar um seminário havia sido tomada pelo primeiro sínodo em setembro de 1888, sendo escolhida para sua sede a cidade do Rio de Janeiro. Decorreu o triênio e nada se pôde fazer. O sínodo de 1891 determinou então um novo local, Campinas. O reverendo Eduardo Lane nutria a esperança de ver ali aberto o seminário em 1º de abril de 1892, nas dependências do Colégio Internacional. Eduardo Carlos Pereira, professor nacional eleito pelo sínodo, dispôs-se a ir para Campinas, chegando a consultar o reverendo Antônio Trajano, se não poderia vir ocupar o pastorado de São Paulo naquele ano, deixando-o desimpedido. Todavia, a febre amarela prejudicou esse plano, vindo a diretoria a escolher outra sede, Botucatu, que também não se concretizou. Finalmente, resolveu-se sediar o seminário sinodal em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, tendo como professores os reverendos John Rockwell Smith, que havia se transferido do Nordeste, e John Merrill Kyle, pastor da igreja de Friburgo. As aulas tiveram início no dia 15 de novembro de 1892, com apenas 3 estudantes: Franklin do Nascimento, Alfredo Guimarães e Alberto Maier, filho do pastor luterano local João Gaspar Maier. Ao mesmo tempo em que se davam esses acontecimentos, outros eventos enchiam de preocupação e tristeza os presbiterianos paulistanos e brasileiros em geral. É o que veremos após um breve intervalo. Estamos de volta ao programa Flashes da História. Entre os eventos preocupantes a que nos referimos no final do bloco anterior, estava o surgimento das primeiras dificuldades entre os líderes da Igreja Presbiteriana de São Paulo e alguns missionários americanos residentes na cidade. Em julho de 1892, o Conselho da Igreja enviou uma carta ao Dr. Horácio Lane, diretor do Colégio Protestante e da Escola Americana, advertindo-o em relação a alguns problemas que via em sua conduta: ausência dos cultos, abandono da ceia do Senhor
e desleixo na guarda do domingo. A carta de admoestação surtiu o efeito desejado. O Dr. Lane não só passou a assistir aos cultos regularmente, mas também do princípio ao fim. No entanto, o presbitério de São Paulo, reunido em agosto, invalidou o ato do conselho pelo fato de a carta ter sido enviada a um membro da igreja sem o devido processo. O reverendo Eduardo concluiu que essa decisão havia resultado da interferência de 2 missionários que eram membros do presbitério. Esse episódio ficou conhecido como o caso Lane. Mais séria foi outra situação, a chamada questão Van Orden, tratada na mesma reunião do presbitério de São Paulo. O reverendo Emanuel Van Orden, que havia chegado ao Brasil em 1872, tivera problemas com o presbitério do Rio de Janeiro, desligando-se desse concílio e da missão norte-americana em 1878. Depois de passar muitos anos na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, ele foi restaurado em 1886. Finalmente, em 1888, ele se estabeleceu em São Paulo com uma tipografia. Nos anos seguintes, o missionário abriu um trabalho evangélico no bairro da Bela Vista. Disso resultou uma série de atritos com o conselho e o pastor da igreja da Rua 24 de Maio, até então a única igreja presbiteriana existente em São Paulo. Numa das sessões do presbitério, Van Orden pediu a organização de uma segunda igreja presbiteriana na cidade, que incluiria entre seus membros os familiares de alguns missionários. No dia 6 de setembro, a Igreja de São Paulo reuniu-se em assembleia, presidida pelo reverendo Carvalho Braga. Vários oradores se manifestaram de maneira indignada contra as atitudes do presbitério. Foi lida uma representação, posteriormente assinada por grande número de membros da igreja, para ser encaminhada ao sínodo. A Igreja de São Paulo pedia para ficar jurisdicionada ao presbitério de Minas. O presbitério de São Paulo acabou instaurando um processo contra o reverendo Van Orden, que veio a ser disciplinado e, mais tarde, restaurado pela segunda vez. Outro motivo de insatisfação nesse ano de 1892 foi o desaparecimento do jornal Imprensa Evangélica, fundado pelo reverendo Simonton e alguns colegas quase 28 anos antes, em outubro de 1864. Devido a um telegrama enviado de Nova York, o valioso jornal, cuja redação estava localizada em São Paulo, teve seu último número publicado em 2 de julho de 1892. Foi mais uma consequência das crescentes tensões entre a missão norte-americana e alguns líderes da jovem igreja brasileira. Esse fato causou estranheza porque no sínodo de 1891, a Junta de Nova York havia entregue o jornal ao sínodo, prometendo uma contribuição mensal para sua manutenção. Havia, inclusive, sido cogitada a transferência do reverendo John Boyle, do Triângulo Mineiro, para São Paulo, a fim de encarregar-se da continuação do periódico. Contudo, os missionários negaram-se a ceder aos nacionais o direito ao título da publicação. Anos mais tarde, em 1908, a imprensa evangélica haveria de reaparecer em Salvador, na Bahia, sob a direção dos reverendos Matatias Gomes dos Santos e Salomão Ferraz, com o mesmo formato e o mesmo cabeçalho com a âncora simbólica. Com a posterior mudança do reverendo Matatias para a capital paulista, ressurgiu mais uma vez em São Paulo o velho jornal, por breve tempo. Todavia,
nesse ano de 1892, o maior motivo de pesar para os presbiterianos de São Paulo e do Brasil foi o falecimento de 3 valorosos pioneiros do presbiterianismo nacional. Muitos obreiros já haviam morrido nos anos anteriores. Simonton, em 1867, William Pitt, em 1870, José Manuel da Conceição, em 73, William LeConte, em 76, Ballard Thompson, em 1880, Antônio Pedro, de Cerqueira Leite, em 1883, George Thompson, em 89, John Dabney e Alexander Blackford, em 1890, a professora Carrie Cunningham, em 1891, e os jovens pastores Edgar Pinkerton e James Dick, ambos com 31 anos, falecidos em 1892. Porém, ainda em 1892, a igreja iria perder 3 elementos especialmente importantes em virtude de suas grandes qualificações e da influência moderadora que exerciam. No dia 26 de março foi a vez do reverendo Eduardo Lane, que exultava antecipando o início das aulas do Seminário do Sínodo em abril, nas dependências do Colégio Internacional. Ele havia chegado a Campinas há 23 anos, em 1869, como o missionário pioneiro da Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos, tendo se revelado um extraordinário evangelista e educador. Era um grande defensor da plena autonomia da Igreja Presbiteriana brasileira. Apenas 2 semanas mais tarde, em 12 de abril, morria na cidade de Caldas, com apenas 43 anos, o reverendo Miguel Torres, grande evangelista do Sul Mineiro e autor de livros que empolgaram a pequena comunidade evangélica brasileira. Finalmente, no dia 4 de outubro, tombou em Bagagem, no Triângulo Mineiro, aos 47 anos de idade, o reverendo John Boyle, o grande desbravador evangélico dos vastos planaltos do Brasil Central. Em pouco mais de 6 meses, a jovem Igreja Presbiteriana brasileira, tão carente de recursos humanos, perdia o presidente da diretoria do seminário, o moderador do sínodo e o seu vice-moderador. O ano seguinte, finalmente, testemunharia o surgimento de uma nova igreja presbiteriana na cidade de São Paulo. É o que se verá no próximo programa. Se você deseja informações adicionais ou quer oferecer alguma sugestão, entre em contato conosco pelo e-mail flechesdahistoria@mackenzie.br. Até o próximo programa.